Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Otoniel Pinheiro e você está no canal AcadeCap. Por aqui, papo de teologia, capelania e psicanálise clínica. Falamos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Falamos também sobre ciência, falamos também sobre psicologia e psicanálise, né? Toda a área do desenvolvimento humano. Você fica bem à vontade para conhecer mais a nossa história, o nosso canal, o que nós trabalhamos, o que nós fazemos. Você pode visitar o nosso Instagram, que é o @acadecap. Você pode também se inscrever no nosso canal, compartilhar e deixar o like se você gostar desse vídeo. Que Deus abençoe você onde você estiver, tá bom? Bem, nos vídeos anteriores eu falei sobre a fragilidade humana, sobre as realidades universais, vida, morte, falamos sobre tempo, espaço e falamos sobre a revelação, a necessidade da revelação do divino, né? Que aí entra a questão lá no mundo filosófico, nós entendemos como metafísica, né? Aquilo que é sobrenatural, aquilo que está além da vida, aquilo que o homem não consegue compreender. Houve necessidade então de uma revelação, e esta revelação vem através de 3 meios. Através da natureza, Salmo 19, a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vem através das escrituras, toda a escritura é inspirada por Deus, lá em 2 Timóteo 3,16, e também através de Jesus Cristo, a palavra viva. Aí você vê em Hebreus capítulo 1, né, que Deus usou os profetas, mas depois ele trouxe Jesus Cristo, que foi na realidade, o ápice da revelação da vontade de Deus. E por que essa revelação se fez necessária? Porque o homem desobedece a Deus, né? E o homem entra em estado de pecado. E em pecado o homem passa a satisfazer as suas vontades. Ele sai da vontade de Deus e começa a fazer a sua própria vontade, o seu próprio querer. Então Deus interveio para trazer o homem de volta. Ele faz então o quê? Ele usa o próprio método de salvação, porque a salvação é o próprio Deus quem produz para nós que estamos perdidos, né? Isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e nós precisamos de um Salvador. Mas para nós reconhecermos o Salvador, nós temos o método da revelação. Então, através dessas 3 vias, natureza, Escritura, Bíblia e também Jesus Cristo, nós temos uma compreensão da santidade de Deus e da nossa miserabilidade, ou seja, do nosso pecado. E como isso é produzido no nosso coração? Existe um elemento que Deus colocou em todo ser humano. Isso é uma realidade universal. Você pode ser até ateu, mas isso existe dentro de você, que é a fé. Existe uma fé natural, né? A fé natural. A fé natural faz você pegar o avião e ir para algum outro estado ou país e ter fé que você vai chegar ao destino. Fé natural. Agora existe também uma fé sobrenatural. E é essa fé que eu quero falar no programa de hoje. Esta fé, ela é produzida pela palavra de Deus. Esta fé, ela é gerada pelo Espírito Santo no coração daquele que o Senhor quiser revelar. Ele ocultou as coisas aos sábios e entendidos. Se você não viu o vídeo anterior, veja. E revelou aos pequeninos. Quem são os humildes? Aqueles que reconhecem que precisam ser salvos, né? Então, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, há uma definição de fé. A Bíblia diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas como podemos experimentar esse poder sobrenatural na prática, né? Nós vemos na Bíblia Sagrada que a fé não é mero sentimento, não é uma crença vaga, não é uma crença em nada, não é um pensamento positivo. A fé é uma força ativa de Deus no nosso interior, porque o homem é tricotômico. O homem é composto de corpo, alma e espírito. E o espírito é que faz essa comunicação com Deus. Em delitos e pecados, esse espírito está morto por causa do pecado. Mas quando ele encontra Cristo, ele passa pelo novo nascimento, esse espírito ressuscita. Esse espírito renasce, revive, reavivado, e então agora ele pode ter a comunicação com Deus e entender o projeto de Deus e os planos de Deus. E esses planos é através da fé. Essa fé é gerada pela pregação da palavra de Deus. É necessário que haja pregação
Por isso que nós pregamos, para que haja fé no teu coração, para mudar a tua história, para mudar a tua vida e para você ter a vida eterna. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe outro meio pela qual possa gerar fé no nosso coração. Não é o louvor, embora o louvor seja muito bom dentro da nossa liturgia, não é a oração, simplesmente a oração em si, mas a explanação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é explanada, o Espírito Santo usa essa palavra para provocar fé no nosso coração, para fazer com que essa fé venha a crescer e venhamos conhecer o poder de Deus e glorificar o seu nome, porque a finalidade de tudo é glorificar a Deus. Deus não está aqui para solucionar os nossos problemas, Ele está aqui para manifestar a sua glória e que possamos como criatura reconhecer que nós viemos dele e que toda glória e honra pertence ao Senhor. A Bíblia vai mostrar que esta fé sobrenatural, ela é capaz de remover montanhas. As montanhas que bem relatadas por Jesus em Mateus 17, versículo 20, elas representam, é uma figura de linguagem que representa os problemas da vida, os problemas circunstanciais. Quantos problemas que você enfrenta que parece se agigantar diante de você? Você pensa assim, poxa, não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. Mas nós aprendemos que se nós tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda, como Jesus falou, não precisa ter uma grande fé, uma fé do tamanho que é o menor grão do mundo, é o grão mais insignificante no tamanho, mas se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que pode ser uma fé para muitos insignificante, é suficiente para Deus trazer grandes mudanças. A mulher do fluxo de sangue experimentou isso em Marcos 5:25. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, crendo que seria curada. É a fé manifestada no centurião de Cafarnaum, em Mateus 8, quando aquele centurião veio falar do seu servo que estava doente, e quando Jesus falou, eu vou contigo na sua casa, ele, não, basta uma palavra tua, porque eu sei quando eu dou a ordem e algo acontece, o Senhor dando a tua ordem, algo vai acontecer. No mesmo instante que Jesus liberou para ele a palavra, o seu servo ficou curado. Então, Deus é poderoso para fazer isso. O que isso nos ensina? Que a fé ativa o sobrenatural. A mulher do fluxo de sangue falou, se eu tão somente tocar na veste de Jesus, eu ficarei curada. Então a fé é ativa, é ativada pela palavra de Deus. Quem sabe, estou ministrando aqui para alguém que esteja passando por processo de enfermidade, processo de dores, está internado no hospital. Olha, se você crer em Jesus Cristo, Ele é poderoso para te curar aí onde você está. A fé, em terceiro lugar, ela é a fé que vence o medo e as dificuldades. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e sentimos medo, mas Deus nos diz, não temas, crê somente. A fé nos faz caminhar sobre as águas, como Pedro fez ao olhar para Jesus. Quando Jesus vinha andando por cima das águas, ele creu no Senhor e o Senhor ordenou, e debaixo da palavra de Jesus, ele caminhou sobre as águas, teve essa experiência. Talvez você esteja enfrentando uma batalha hoje, uma enfermidade, um problema financeiro, uma crise familiar. Eu quero te lembrar que Deus honra a fé, mas você precisa caminhar nessa fé. Você precisa crer no Senhor, né? Como está a sua fé? Você tem crido nas promessas de Deus? Talvez sua fé esteja fraca, mas lembre-se que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais fé você terá. Eu vou repetir. Quanto mais você buscar a Deus, mais fé você terá. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor esteja revelada no teu coração. A fé é o elemento essencial para você experimentar esse Deus poderoso que se revela e que se revela em amor e quer transformar a sua vida e te dar a vida eterna, te dar a salvação. É para isso que ele veio se manifestar, é para isso que ele veio fazer as obras poderosas. Ele não só cura as suas enfermidades no seu corpo físico, mas ele também cura a tua alma, as feridas da tua alma.
e, sobretudo, Ele te dará a vida eterna, porque você é um ser eterno e você precisa de um destino certo da eternidade, que é a vida eterna que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus, que esta palavra esteja no seu coração, que você possa experimentar o poder sobrenatural da fé, que você possa fortalecer a sua fé na palavra de Deus, que você possa buscar ao Senhor e buscar ao Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus que se manifesta, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviou o seu Filho para transformar a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil. Receba as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Receba esta palavra de fé, de esperança. Tudo é possível ao que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé nos faz compreender as revelações do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida. Nós vamos ficando por aqui. Se esse episódio falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Ajude alguém também a entender que a fé sobrenatural é algo que pode ser produzido no seu coração à medida que você fizer uma aliança com Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.